Provérbios, capítulo 6, nos fala sobre a fiança. Esse é o primeiro assunto de Provérbios 6. Sabe quando você faz empréstimo de dinheiro e a pessoa não paga você? E aí depois você cobra da pessoa e a pessoa desvia do assunto? E isso acontece com a grande maioria das pessoas, e mesmo que não tenha acontecido com você, com certeza você conhece a história de algum amigo ou de algum parente que já passou por isso. Pois é, essa situação é tratada no livro de Provérbios, aqui no capítulo 6. Ela fala que, o capítulo aqui fala o seguinte, versículo 1, filho, você é fiador de alguém? Versículo 2, deu a sua palavra e ficou preso na promessa que fez? Versículo 3, então, meu filho, agora você está nas mãos dessa pessoa. Mas há um jeito de sair disso. Vá logo e peça que ela livre você dessa obrigação. Aqui os versículos estão falando a respeito de ser fiador de alguém, mas tanto na questão da fiança quanto na questão do empréstimo de dinheiro, a situação é semelhante. Só que a questão de ser fiador, ela é um pouco mais grave, porque você entrega um bem que é seu como garantia pela dívida de uma outra pessoa. E eu não sei se você sabe, mas sabia que existe uma lei que fala que se você tiver um único imóvel, que é o seu único imóvel, que é bem de família, e você for fiador de alguém, e esse alguém não pagar a conta, o seu bem de família pode ser penhorado? Talvez você não soubesse disso, e muitas pessoas não sabem disso. Mas se você tem um único bem imóvel, que é bem de família, e você assinar um documento para ser fiador de alguém, nessa situação, o teu bem, o teu único bem, pode ser penhorado para garantir a dívida da pessoa que você está dando fiança. Então, tanto na questão de ser fiador de alguém, quanto na questão de emprestar o dinheiro para alguém, porque você está confiando na pessoa, está dando o dinheiro, você entrega o dinheiro na mão da pessoa, você faz o Pix, você faz a transferência e o dinheiro vai direto na mão da pessoa. E depois que você colocou o dinheiro na mão dela, ela vai restituir você se ela quiser. E se a pessoa está pedindo dinheiro emprestado para você, isso já dá um indicativo de que ela pode não ser uma boa gestora dos próprios recursos. Uma pessoa que não é boa gestora, uma boa administradora, não merece a sua confiança. Então, a recomendação quando alguém pede dinheiro emprestado a você é que você diga para a pessoa: você não tem alguma coisa que você possa vender na sua casa? Você pode abrir mão de alguma coisa nesse momento e mais tarde você se recupera e aí você compra novamente esse bem. Uma segunda opção, você não tem como fazer algum serviço provisório, como dizem por aí, taxa, bico, renda extra, algum trabalho em algum lugar, tem tantas oportunidades em mercados, em algum lugar. Sugira que a pessoa faça alguma renda extra, mas não assuma fiança por essa pessoa porque você estará colocando a sua vida, o seu patrimônio em risco. Essa é a recomendação de Provérbios. Nós estamos nessa série que se chama Provérbios na Prática. E não adianta você ler Provérbios e ser levado pela sua emoção. Muitas vezes, a pessoa que pede o dinheiro emprestado é um amigo muito próximo ou é um familiar. Mas na realidade, essas pessoas são as pessoas mais perigosas que existem, porque elas são exatamente as pessoas que vão mexer nas suas emoções. Mas você precisa se guiar pela palavra. Ontem nós meditamos em Provérbios 5, que fala a respeito da mulher que é sedutora, que os seus lábios destilam favos de mel, que os seus abraços são mais suaves do que o azeite.
É justamente por isso que se chama tentação. Porque, olhando pelo lado emocional, pelo lado do prazer de gerar hormônio, dopamina no cérebro, que traz a sensação de prazer, aquilo vai chamar a sua atenção. E a mesma coisa acontece aqui. Aqui é meu parente, é meu amigo, eu preciso ajudar ele, eu preciso ajudar ela. Mas o texto fala: não dê descanso enquanto você não deixar essa responsabilidade. Veja o versículo 4. Não durma e nem descanse. Versículo 5. Saia dessa armadilha, como um passarinho ou uma gazela escapa do caçador. Portanto, não empreste dinheiro. O William Shakespeare, um escritor inglês, disse que emprestar dinheiro é perder o amigo e depois o dinheiro. Você empresta o dinheiro e o amigo desaparece. E na sequência, obviamente, o dinheiro também desaparece. Então, seja firme. Muitas vezes, o cristão, ele quer ser bonzinho. A cristã quer ser boazinha. Quer agradar todas as pessoas, dizer: eu não posso dizer não para ninguém. Mas assuma como uma regra de vida a partir de hoje que você vai dizer não para todo mundo. Porque quando você fala não para todo mundo, você está falando sim para você mesmo e para você mesma, para o seu projeto, para o seu objetivo. E tenha como projeto e objetivo servir ao Senhor em primeiro lugar. E quando Deus concede a você o fruto do seu trabalho, Ele está dando fruto do seu trabalho para você e Ele quer ver se você é capaz de ser aquele que cuida daquilo que Ele deu a você. Tudo que você recebe de Deus, você é mordomo dele. Então você trabalhou, você ganhou e você tem o dever de não emprestar e não assumir a fiança de outras pessoas que não estão sendo mordomos, não estão administrando aquilo que Deus deu a elas de maneira fiel. Então você que é o fiel vai pagar pelo preço do infiel, se você fizer isso pelo infiel. Versículo 6 fala sobre a preguiça. Preguiçoso, aprenda uma lição com as formigas. 7. Elas não têm líder, nem chefe, nem governador. 8. Mas guardam comida no verão, preparando-se para o inverno. Então aqui os versículos 6, 7 e 8 estão trazendo uma recomendação. Não seja lerdo, não seja preguiçoso. Não fique esperando que alguém mande você fazer alguma coisa. Tem pessoas que ficam muito paradas esperando quando é que Deus vai revelar o propósito dele na minha vida. Tem pessoas que estão há anos dizendo qual o propósito de Deus para a minha vida. Você precisa continuar lendo a Bíblia, orando, continuar estudando e continuar vendo o que está na sua frente como oportunidade e entrar nas oportunidades que te são dadas e ficar conversando com as pessoas, procurando conhecer coisas novas, conversando com elas sobre o que elas fazem, para verificar se você gosta de fazer aquilo. O que você se sente mais confortável? Trabalhando com uma carteira registrada, empreendendo em que negócio? Você precisa se conhecer, você precisa se colocar em experiências diferentes, conversar com pessoas diferentes, para que você possa verificar o que é melhor para que você siga o seu caminho. Não fique esperando que alguém diga a você. Tem pessoas que ficam esperando que o pai, que a mãe, que o irmão mais velho diga para ela: olha, faça isso. E aí depois o tempo passa e elas ficam colocando a culpa no pai, na mãe, nos irmãos, dizendo assim: ninguém falou para mim o que era para eu fazer. O versículo 6, 7 e 8 dizem aqui: a formiga, ela vai seguindo o curso e vai fazendo o seu trabalho. Então faça o seu trabalho
assuma a sua responsabilidade. É sua responsabilidade procurar aquilo que se amolda mais a você, aquilo que realmente agrada a você de fazer. Se você está trabalhando em um lugar que não lhe agrada, cabe a você a atitude de liderança, de começar a procurar conversar com outras pessoas e verificar outro local de trabalho. Não espere que venha um chefe, que venha um líder, que venha alguém que diga para você: ei, vamos por esse caminho aqui. Versículo 9. Ainda sobre o preguiçoso. Preguiçoso, até quando você vai ficar deitado? Quando vai se levantar? Versículo 10. Então o preguiçoso diz: eu vou dormir somente um pouquinho, vou cruzar os braços e descansar mais um pouco. Versículo 11. Mas enquanto ele dorme, a pobreza o atacará como um ladrão armado. Se você não tomar iniciativa logo, você daqui a algum tempo estará passando por miséria, estará passando por dificuldade. E essa questão da preguiça, muitas pessoas pensam assim: ah, esse texto de preguiça é só para quem não trabalha. Eu já estou trabalhando, eu recebo meu salário, então esse texto não encaixa na minha vida. Mas você está pensando em como vai ser a sua aposentadoria? Você sabe que aquilo que você ganha hoje é a média do que você vai receber na sua aposentadoria? Quando você estiver com mais idade, quando você precisar de mais medicamentos, quando você estiver mais frágil, porque isso é natural da velhice, você vai poder ficar tranquilo vivendo com aquilo que você vai receber? Existem algumas pessoas que fazem uma brincadeira, os educadores financeiros. Eles dizem que INSS significa isso nunca será suficiente. Eles dizem: se você não fizer uma aplicação de onde você possa ter uma segunda renda para que você possa sustentar os medicamentos, você poderá passar por adversidades. Se você não garantir que você adquiriu a sua casa própria para que pelo menos você tenha sua moradia paga, para que a sua aposentadoria sirva para a alimentação e os medicamentos, você pode cair em situação difícil. Então, é preciso pensar também em ter uma reserva de emergência. Reserva de emergência é um valor que corresponde a 3 ou a 6 meses daquilo que você gasta mensalmente para que, se acontecer de você ficar desempregado ou acontecer um imprevisto, você consiga resolver essas situações. Então veja que preguiça não é só aquele que não está trabalhando. Às vezes você está trabalhando, mas você está sendo preguiçoso em relação a olhar mais oportunidades. Às vezes você está sendo acomodado. Preguiça aqui é no sentido de ficar acomodado. Talvez você seja solteiro ou solteira, está pensando em um casamento. Você precisa pensar que você precisa continuar investindo em transição de carreira, estudando e aprendendo novas coisas que possam lhe dar maiores rendimentos, porque você vai querer ter filhos, você vai querer fazer uma viagem, comprar uma casa melhor, um carro melhor, e para que essas coisas aconteçam, você precisa estar atuando, buscando novos conhecimentos. Versículo, inclusive, lá em Eclesiastes, no capítulo 11, no versículo 1, eu não vou abrir o texto, mas depois você pode consultar lá. Eclesiastes, capítulo 11, versículo 1, está escrito assim: lança o teu pão sobre muitas águas, e depois de muitos dias o acharás. O pão fala a respeito do nosso sustento, fala a respeito do trabalho que nós aplicamos para comprar o pão. Então ele quer dizer: lança o teu pão sobre muitas águas, ou seja, lança aquilo que você ganha em aprender novas coisas em várias direções, porque depois de muitos dias
ou seja, depois de sua aplicação, do seu esforço, dos seus estudos, do seu empenho em se colocar em várias oportunidades, depois de você se dedicar, depois de muitos dias, aquilo vai voltar para você. Agora o versículo 12. Os homens maus e sem valor vivem dizendo mentiras. Versículo 13. Eles piscam, fazem gestos para enganar os outros. 14. As suas mentes perversas estão sempre planejando o mal, e eles espalham confusão por toda parte. 15. Por isso a desgraça cairá de repente sobre eles, e não poderão escapar. Os versículos 12, 13, 14 e 15 falam a respeito de pessoas que ficam mentindo, enganando. Piscar significa e fazer gestos, fala a respeito de pessoas que ficam combinando como enganar os outros em contratos, como tirar vantagem das outras pessoas, como ter lucro fácil. Quem age assim, de repente cai. Significa, a pessoa pode se dar bem por um tempo, mas depois de algum tempo ela vai ser descoberta, e quando ela for descoberta, ela vai sofrer todas as consequências das suas maldades. Quantas pessoas investem anos praticando crime organizado? De repente, elas são descobertas. De repente, tudo aquilo que elas ganharam vai para pagar um advogado. A pessoa ganha 100 mil reais, gasta 500 mil para pagar uma boa defesa, para poder se livrar daquilo que ganhou. Então, não compensa fazer o mal, porque existe uma palavra aqui de Provérbios que fala: a sua queda vem de repente. Você nunca tem segurança em relação ao que você constrói. De repente você tropeça. Seja honesto e faça as coisas certas, porque daí você tem segurança no que você conquista. Agora o versículo 16 até o versículo 19. Esses versículos aqui, nessa versão que nós estamos lendo, estão agrupados porque eles falam de um mesmo tema. Eles dizem assim, esses versículos: existem 7 coisas que o Senhor Deus detesta e que não pode tolerar. Primeiro, o olhar orgulhoso. Deus detesta aquele que olha com soberba, com prepotência, com arrogância, com orgulho, se coloca superior às outras pessoas. Só Ele é Deus. Ele é o Supremo Senhor. Ele criou a todos. Quem sou eu, quem é você, para olhar para alguém e discriminar a pessoa? Por causa da altura, por causa da raça, por causa da cor, por causa da condição financeira, por causa da condição educacional, por causa do lugar em que mora, por causa de quem é filho, se é filho de João ou da Maria. Quem somos nós para apontar o dedo para alguém ou dizer que a pessoa é menos do que nós? Deus, ele detesta o olhar orgulhoso. Segundo, a língua mentirosa, porque aquele que mente, querendo ganhar vantagem em cima do outro, está prejudicando o outro, e Deus deixou um dever para nós: amar o próximo como a nós mesmos. Você não quer ser enganado, então não minta para ninguém. Se você mente para alguém, Deus está dizendo aqui que ele detesta o fato de você fazer isso. Mãos que matam gente inocente. Mãos que matam gente inocente fala do homicida, mas ele fala também das obras. As mãos simbolizam as nossas atitudes. Então, mãos que matam gente inocente, nós podemos dizer a pessoa que usa, por exemplo, palavras para diminuir alguém, para fazer com que a pessoa se sinta menor, para que a pessoa se sinta mal, para que a pessoa fique triste, matando os sonhos dela, dizendo: você nunca vai conseguir isso que você quer, por exemplo. São formas de matar pessoas inocentes. Lá no Gênesis nós vemos que José ele era o irmão mais novo da sua família. Ele tinha de uma família de 12 irmãos. Ele era o mais novo. Ele teve um sonho de que ele seria governador. Ele contou o sonho para os seus irmãos. Os seus irmãos logo pegaram ele e o venderam como escravo para Potifar,
que era um senhor do Egito. Eles quiseram matar o sonho dele porque José foi inocente. Então, isso é um exemplo, mãos que matam gente inocente. Às vezes, a pessoa é inocente e conta os seus projetos, os seus sonhos, os seus planos para pessoas que são ruins. Isso nos traz um alerta. Preste atenção para quem você conta os seus sonhos, os seus planos e os seus projetos. Não seja uma pessoa inocente. Nem todo mundo que está perto de você, nem todo mundo que dá tapinha nas suas costas, nem todo mundo que come na sua mesa pode saber a respeito do que se passa no seu coração. Você pode falar alguma coisa para a pessoa e a pessoa pode querer matar o seu sonho. Ela vai dizer, mas é muito difícil, você não consegue, não é para você. Essas palavras são mãos que matam a gente inocente também. A mente que faz planos perversos. Essa é a quarta coisa que Deus detesta. Pessoa que pensa em fazer o mal, pensa em enganar, falar mal dos outros. A quinta coisa, pés que se apressam para fazer o mal. O pés que se apressam para fazer o mal fala a respeito da pessoa que corre, que fica criando planos para arruinar as outras pessoas. Depois a sexta coisa, a testemunha falsa que diz mentiras. Testemunha falsa é aquela que mente em contratos, em processos, em situações do trabalho. Aquela pessoa que fala mal do colega de trabalho pelas costas, com a finalidade de prejudicar o colega. E a pessoa que provoca brigas entre amigos. Essa sétima coisa aqui é a que o Senhor não tolera. Veja que, lendo novamente aqui no topo da tela, existem 7 coisas que o Senhor Deus detesta e que não pode tolerar. Essa sétima aqui tem uma versão que é a Almeida Revista e Corrigida, que fala assim: existem 6 coisas que o Senhor detesta e a sétima ele abomina. Aqui nós estamos usando a nova tradução na linguagem de hoje. Então ele não dá tanto destaque para esse último ponto, mas no texto original ele fala que Deus abomina a pessoa que provoca brigas entre amigos, que cria divisão entre as pessoas. Agora no versículo 20 fala assim: filho, faça o que o seu pai diz e nunca esqueça o que a sua mãe ensinou. Versículo 21, guarde sempre as suas palavras bem gravadas no coração. 22, os seus ensinamentos o guiarão quando você viajar, protegerão você de noite e aconselharão de dia. Versículo 23, as suas instruções são uma luz brilhante e a sua correção ensina a viver. Versículo 24, elas livrarão você da mulher imoral e das suas palavras sedutoras. Então, aqui do versículo 20 até o versículo 24, nós vemos o conselho para honrar os pais, honrar as instruções, os ensinamentos dos seus pais. E aqui, por pais, nós devemos entender aquelas pessoas que nos querem bem, porque nem sempre as pessoas têm um bom pai e uma boa mãe. Tem pessoas que não foram abandonadas pelo pai. Tem pessoas que a própria mãe disse, é melhor um aborto do que você. Então, tanto que lá em Isaías, eu não vou abrir o texto, mas depois você pode localizar na sua Bíblia, Isaías capítulo 49, versículo 15, fala assim: pode uma mãe esquecer do seu filho que ainda a mama, mas ainda que ela se esqueça, eu jamais esquecerei de ti. Então, uma mãe pode falar isso para o seu filho, mas Deus continua sendo o pai de todos. O que o versículo 20 até o versículo 24 estão dizendo é que você deve prestar atenção nos conselhos daquelas pessoas que te querem bem. Se você foi educado pelos seus avós, se você foi educado pelos seus tios, se você foi educado de repente por uma família, de repente de pais adotivos, ou se de repente você cresceu em orfanato, mas depois você encontrou um pastor ou um padre, uma comunidade onde você estabeleceu amigos e pessoas que são seus pais na fé, aquelas pessoas que são da igreja, que oram por você, são essas pessoas que você deve escutar. Essas pessoas,
Ou de repente você conhece alguém que é mais velho que você, que sempre está cuidando você de longe, te dando bons conselhos, que te leva para o caminho da palavra. Então, ouça esses conselhos. Ouça os conselhos daquelas pessoas que de repente você acompanha na internet. Às vezes você não conhece a pessoa pessoalmente, mas aquela pessoa é uma referência. Ela está ali num canal do YouTube divulgando alguma coisa, você acompanha aquele pregador, aquele pastor, aquela pessoa e ela traz uma boa palavra. Preste atenção nas palavras que estão de acordo com a Bíblia e siga nesses conselhos. Porque se você seguir na verdade, na honestidade, buscando a Deus, o que diz a palavra? Que você deve buscar a Deus? Nós estamos lendo Provérbios, nós lemos no capítulo 1 que o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Então nós vimos ali que temor ao Senhor significa respeito extremo a Deus. Então, ter extremo respeito por Deus é o começo de tudo. E quando você tem extremo respeito por Deus, a primeira coisa que você vai fazer é orar e colocar todos os seus planos nas mãos dele. A segunda coisa que você vai fazer é ler a Bíblia constantemente, investigando, querendo realmente saber o que Deus considera certo e errado para você andar no caminho certo. Depois você pode ler Salmo 1. E lá no Salmo 1 você vai ver que bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta na roda dos escarnecedores, mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita dia e noite, para fazer o que nela está escrito, porque, fazendo assim, tudo que ele fizer prosperará. Então, quando você tem extremo respeito ao Senhor, você fala com Ele, coloca os seus projetos nas mãos dele em oração. Quando você acorda, você já entrega o seu dia a Deus. Você já diz, eu conecto o meu espírito ao Espírito de Deus, ao Espírito Santo. E agora que o meu espírito está com o Espírito Santo, eu entrego a minha alma e o meu corpo para serem guiados por esse Espírito que está comandado pelo Espírito Santo. Então, os seus pensamentos que orientam as suas palavras e que orientam as suas atitudes, os seus desejos, as suas vontades, vão estar completamente na direção do Espírito Santo. E isso vai fazer com que as suas atitudes, que se refletem no seu corpo, aquilo que você faz, aquilo que você come, aquilo que você olha, onde você pisa, onde você vai, com quem você faz amizade, com quem você se relaciona, se você empresta ou não alguma coisa para alguém, se você compra ou não alguma coisa, se você assume ou não uma dívida, se você vai ou não a uma viagem, se você aceita ou não um convite, vai ser totalmente guiado pelo Espírito Santo. E isso vai fazer com que a sua vida seja bem-sucedida. Então, siga a orientação daqueles que são colocados para o seu bem, porque isso vai ser como luz na sua vida, vai guiar você durante a noite. Significa, quando você estiver na escuridão, quando houver alguma coisa que você não tem muita certeza, você terá clareza para tomar a decisão correta. Por isso que o versículo 23 fala assim, as suas instruções são uma luz brilhante, e a sua correção ensina a viver. O versículo 24 começa a dizer, elas livrarão você da mulher imoral e das suas palavras sedutoras. Aquele que tem sabedoria, que tem conhecimento, por exemplo, se você está solteiro e não sabe como eu escolho uma mulher de Deus, a Bíblia traz algumas recomendações. Se você é pai ou se você é mãe, se você é tio ou tia, quer falar para o seu sobrinho, para os seus filhos, para os seus netos que estão em busca de alguém, você pode dizer que eles leiam o texto de Provérbios, capítulo 31. Lá em Provérbios, no capítulo 31, existem várias recomendações de como escolher uma mulher que é de Deus. Se você tem, de repente, uma filha, uma neta, uma amiga, e você quer dar um conselho, diga para ler 1 Pedro, capítulo 3, 1 Timóteo, capítulo 3, Efésios, capítulo 5, nos últimos versículos. Essas 3 passagens bíblicas falam como um homem deve ser. Então, a Bíblia traz recomendações sobre
qualidades que um homem deve ter e que uma mulher deve ter. E se alguém está com alguma dificuldade em relação ao casamento, como resolver e consertar o casamento? 1 Coríntios, capítulo 7, Paulo traz recomendações para que o casal consiga caminhar em concordância e traz ali palavras para que haja recuperação do casamento. E todos esses textos que estão sendo lidos aqui de Provérbios, sobre não emprestar o dinheiro, por exemplo, às vezes você é casado e muitas vezes a família da sua esposa ou do seu marido quer pedir um dinheiro emprestado, e isso vai tirar parte daquilo que faz parte do caixa de vocês como casal. E você tem que ser sábio e tem que ser sábia para chamar o seu cônjuge, o seu marido, a sua esposa e dizer: opa, vamos aqui para a palavra. A palavra fala sobre isso. E se vocês têm condições e querem ajudar o parente, então é melhor que vocês sejam generosos, que vocês façam de repente uma doação. Tem algumas pessoas que dizem assim: se alguém te pedir dinheiro emprestado, não empreste, dê. Então a pessoa te pede 100, você tira, por exemplo, R$ 1 e diz: olha, eu vou te dar 1, você precisa de 100, então você precisa pedir para mais 99. Por quê? Mas esse 1 eu estou dando para você. Isso é um exemplo do que os educadores financeiros falam sobre como lidar com familiares e com amigos. Se você tem dificuldade de dizer não, então diga: eu te dou 1, mas eu estou te dando, e é o que eu tenho. Além de livrar você da mulher imoral, quando você escuta os conselhos dos sábios, né? Agora o versículo 25 até o final de Provérbios 6, ele fala a respeito só da mulher imoral. 25. Não seja tentado pela sua beleza, nem caia na armadilha dos seus olhos tentadores. 26. Qualquer homem pode ter uma prostituta por pouco dinheiro, mas o adultério custará a ele a sua própria vida. Veja que o versículo 26 ele fala assim: é melhor sair com uma prostituta, que você vai sair uma única vez com ela, você vai pagar o preço dela e depois você não vai vê-la nunca mais, do que você se envolver num adultério. Porque quando você adultera, a mulher sabe que você é casado e ela vai querer arrancar dinheiro de você. Ela vai ameaçar contar para sua esposa, porque ela está caçando uma oportunidade de se dar bem. Ela está querendo algo mais do que apenas uma saída. Ela custará a própria vida. Isso é a mesma coisa com relação ao homem. Versículo 27. Será que você pode carregar fogo no colo sem queimar a roupa? Versículo 28. Será que você pode andar em cima de brasa sem queimar os pés? 29. O homem que dorme com a mulher de outro corre esse mesmo perigo. Quem fizer isso terá de sofrer muito. 30. Quem rouba comida para matar a fome não é desprezado. Versículo 31. Porém, se é apanhado, tem de pagar 7 vezes mais. Ele precisa entregar tudo o que tem. O 7 vezes mais aqui não é literal. O 7 na Bíblia significa o que é completo. Significa com certeza. Então não é que a pessoa roubou uma coisa e ela vai ter que pagar 7 vezes aquele preço. O texto está dizendo assim: se ele roubou uma coisa e ele for apanhado, mesmo que seja para matar a fome dele, e ele for descoberto, ele vai ter que pagar o valor daquilo com certeza. Então, porém, se é apanhado, tem de pagar 7 vezes mais. Em outras palavras, com certeza, se ele for apanhado, ele vai ter que pagar o que ele pegou. Versículo 32. No entanto, o homem que comete adultério não tem juízo. Ele está se destruindo a si mesmo. Ele está destruindo a si mesmo, nós comentamos isso quando lemos Provérbios 5, que quando uma pessoa cai no adultério, ela sente o prazer daquele momento, aquele momento gera liberação de hormônios, a pessoa sente muito prazer e ela começa a pensar, depois que ela termina aquela situação, em como que ela pode voltar a repetir aquilo. Ela fica viciada em enganar o seu cônjuge.
em trair o seu marido ou a sua esposa, em razão daquela adrenalina, em razão daquela sensação, e a pessoa fica viciada nisso. Então ela acaba destruindo a si mesma nesse sentido. Versículo 33, passará vergonha, levará uma surra e ficará desmoralizado para sempre. O texto está dizendo quais são os riscos de um adultério. Versículo 34, porque o ciúme faz o marido ficar furioso e a sua vingança não tem limites. E o versículo 35, ele não aceitará nenhum pagamento e mesmo uma porção de presentes não acabará com a sua raiva. Em outras palavras, a pessoa que descobriu que você saiu com o marido dela ou com a esposa dele não vai aceitar presentes porque isso não é aceitável e também não é recomendável. Vamos orar a Deus. Senhor, nós te agradecemos pela palavra de hoje. Pedimos que o Senhor venha nos dar sabedoria para dizer não para as pessoas que muitas vezes querem pedir fiança ou empréstimo de recursos, quando na realidade elas são totalmente responsáveis pela administração e pela gestão dos recursos delas. E não cabe a nós pagar o preço das decisões erradas que outras pessoas tomaram. Mesmo que essas pessoas sejam nossos irmãos, nossos familiares, o que precisamos fazer, segundo a recomendação da sua palavra, é corrigi-los e dizer a eles que eles devem administrar e aprender a fazer a gestão do recurso, então devem procurar uma forma de vender alguma coisa que têm para conseguir se levantar e se recuperar. E se for o caso, pela tua vontade, podemos exercer a generosidade, contribuindo com eles naquilo que podemos, talvez até, se o Senhor nos mandar, pagar a dívida da pessoa e dizer, olha, eu vou pagar a dívida sua dessa vez, mas agora você precisa aprender a fazer a administração do seu recurso, porque você precisa mudar de vida. Que nós possamos, meu Deus e meu Pai, ser guiados pelo Teu Espírito Santo para saber qual a decisão correta a ser tomada quando nos depararmos com essas situações. Pedimos que o Senhor nos dê sabedoria. Talvez alguém aqui está insatisfeito com o que está ganhando. Talvez alguém aqui está com dificuldades financeiras. E a palavra hoje, quando falou sobre preguiça, não é que a pessoa não está trabalhando, mas às vezes a pessoa precisa abrir a mente e procurar fazer um trabalho um pouco a mais nas horas vagas, nos finais de semana, para verificar outras oportunidades, conversando com outras pessoas da igreja que trabalham com outros ramos de negócio, para aprender outras coisas, para que possam mudar de ramo e possam, de repente, ter um ganho maior. Eu quero te pedir que o Senhor venha nos livrar de fazermos coisas erradas, para que não venhamos cair no de repente, aquele de repente de termos feito coisas erradas e de repente cairmos. Que o Senhor nos guarde do orgulho, da língua mentirosa, de fazermos o mal em relação ao próximo, de termos pensamentos maus em relação às pessoas à nossa volta. Às vezes nós olhamos e julgamos pensando mal a respeito do próximo, quando não devemos pensar mal sobre ninguém, e muitas vezes os nossos pés correm para participar de uma roda de fofocas ou coisas assim, que nós venhamos a fugir disso, que sejamos verdadeiros naquilo que falamos em relação ao nosso próximo e que venhamos sempre promover a unidade e não a divisão, e que possamos ouvir os conselhos das pessoas que o Senhor tem colocado para cuidar de nós. Primeiramente os nossos pais, aqueles que não foram educados pelos pais, de repente pelos pais adotivos, pelos tios, pelos avós, por algum amigo mais velho, ou de repente por um tutor, ou por, glórias a Deus, pastores ou padres, ou de repente por outras pessoas, mas que são as pessoas que nos querem bem, e que nós possamos escapar do adultério. Aqueles que são solteiros, que possam escapar da fornicação, que é a relação íntima fora do casamento. Que possamos fugir dessas coisas porque elas corrompem o ser humano e fazem com que o ser humano ande pelo caminho errado quando cai nessas coisas. Nos guarda e nos dá a tua bênção,
de sabedoria, que possamos colocar isso em prática, para que possamos caminhar sempre na tua justiça, que é a tua vontade, que lá em Romanos 12, no versículo 2, fala que a sua vontade é sempre boa, perfeita e agradável para nós. Que possamos desfrutar disso, como diz o Salmo 1, que aquele que faz isso será bem-sucedido, será feliz. Confirma essas bênçãos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.